Ok, então está gravando nosso workshop, né? Saindo da Matrix. Essa é a proposta, é a ideia. Então, eu vou trazer alguns conceitos, né, sobre Matrix nessa primeira sala que a gente vai fazer. Então, lembrando que nós temos um tempo aí de 40 minutos. E quando chegar o momento, né, desses 40 minutos, a gente aproveita até para um intervalo, né? Quem quiser beber uma água, aí o banheiro, aí a gente retorna, tá? E vamos dar continuidade. Então, uma das coisas que a gente tem que entender, você consegue ver aqui o quadro, o Lourdes? Está dando aqui para ver o quadro? Eu vou botar um pouco a câmera para cá. Isso. Então, está ali, né? Dá. O que significa esse termo Matrix? Né? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor aqui na imagem. Então, Matrix, né, é um termo muito usado dentro de uma visão, vamos dizer assim, científica, tá? E que não é diferente, tá? Opa, o pessoal está chegando. E que não é diferente, tá, da ideia de Maia, né? Então, o que significa Maia, né? O que significa Maia? Maia, dentro da cultura oriental, principalmente ali na Índia, é conhecido como a ilusão, tá? E aí, Matrix pega essa ideia, só que Matrix já vem para o nosso tempo, né? Esse tempo atual que a gente está vivendo aqui agora. Então, eles definiram o nome de Matrix, né? E se você for traduzir em algumas tradições, né, fala de uma matriz, tá? E essa matriz, ela significa o quê? Uma organização, tá? Então, se a gente for parar para analisar, né, hoje eu chego a uma conclusão que a ideia de Matrix, tá? Quando você entende o mecanismo de Matrix, ele não é ruim. Mas quando você não entende o mecanismo de Matrix e que você fica preso a esse sistema, você não expande, você não cresce. Tá? E eu vou tentar encontrar palavras aqui para que vocês consigam entender isso. Tá? Então, vamos partir do princípio que não houvesse uma organização, né, nessa dimensão que a gente se encontra. Tá? Então, eu acredito que num plano mais espiritual, ou em qualquer outro plano, tem que ter uma organização. Ou seja, tem que ter tem que ter leis que vai estar regendo. E esse reger, vamos dizer que é organização. Tá? Então, assim, eu preciso organizar, porque senão vira um caos. Consegue entender? Então, Matrix surge de uma forma de organizar para que não haja um caos. Então, um exemplo, né? Todo mundo que está aqui já veio aqui participar do meu retiro. Você imagine chegar aqui e eu não ter ali uma organização, né? Para que a gente possa estruturar o trabalho e no domingo, quando termina tudo, a gente sair daqui feliz e satisfeito pelo resultado. Então, se eu não organizo, tá, o tempo, se eu não organizo o horário, se eu não organizo, né, a sequência dentro da tenda, quantas pedras vão entrar, todo esse processo da organização, ele parte de um princípio do quê? Eu estou seguindo uma matriz. Eu estou seguindo uma matriz. Se não tem isso, fica uma grande bagunça.
Ou seja, você não consegue ancorar a energia que nós estamos precisando. Então, partindo desse princípio, o Matrix ele não é ruim quando você compreende a existência dele, entende as leis e não fica brigando contra ele. E quando você briga contra ele, a minha experiência hoje diz o seguinte, né? São pessoas que não conseguem prosperar. São pessoas que ficam inconscientes dentro do sistema e o sistema faz com ele aquilo que o sistema quiser. Mas quando eu estou consciente, tá? Eu vou fazer a leitura. E aí eu vou me posicionar, porque eu estou consciente da Matrix. Estão conseguindo entender isso? Fica fácil para vocês entender? Qualquer dúvida, fala, que aí eu volto, porque é importante vocês entenderem isso. Tá? Então, Matrix é isso. Tá? Para que a gente possa ter uma sociedade, né, precisou de uma organização. Ok? Se não tivesse essa organização, seria um caos. Então, Matrix parte desse princípio. Tá? Só que vamos dizer assim, que cada sociedade, trazendo para o nosso momento aqui atual, né? Para 2020, o século que a gente se encontra, cada país vai criar, tá? A sua forma, a sua matrix. Umas te libertam em determinados setores, mas vai te aprisionar em outros setores. Tá? Então, a gente precisa entender e corrigir isso para que a gente não fique ali no sofrimento. Tá? Eu não sei nem se nessa encarnação isso vai acontecer. Né? Eu acho que pelo andar da carruagem, eu acho que não. Olhando até hoje, eu acho que não. Né? Eu nunca tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Tá? Mas todas as pessoas que eu tive contato, que moraram fora e depois voltaram, ou que estão morando fora e têm contato comigo, e que é brasileiro, eles falam uma coisa que, assim, cara, o melhor lugar para se viver no mundo é no Brasil. Não existe lugar melhor para se viver. Tá? Sim. Como? A vida, a alegria, as pessoas, o clima. Nesse sentido, tá? Aqui as pessoas falam com uma outra, ela sorri, a gente tem momentos de alegria, aquela coisa toda. Todas as pessoas que eu tive algum contato que estão morando fora e quando vêm, né, para cá, eu tenho uma amiga que ela estava já há 7 anos em Portugal, chegou em dezembro, foi embora agora em março. Eu falei assim, nossa, cara, que saudade de andar na rua, abraçar as pessoas sorrir para você, ver um povo alegre. Ela está morando em Portugal. Então, ela acha um povo muito frio, sabe? As pessoas não sorriem, tu fala com as pessoas não respondem. É tipo assim, pô, eu te conheço, para você estar me dando bom dia ou boa tarde. É nesse sentido quando eu te falo que é. Isso aqui para nós é da nossa cultura, tá? A gente ser amoroso. Isso é uma matrix. Uma ideia que foi plantada em nós lá dos nossos ancestrais. Tá? Da mesma forma que existem outras ideias que não nos ajudam. A gente fica aprisionado. Então, matrix é isso, tá? É vocês entender que cada país ou cada cultura tem um sistema, tá? As pessoas são conscientes desse sistema? Não, isso está inconsciente, tá? E a gente vai falar muito sobre o inconsciente, que é para a gente entender todo esse processo, tá? Então, quando a gente vai entender Maya, que é um termo mais sânscrito, mais oriental, Maya parte de um princípio que tudo que está ligado a Maya é impermanente. Tudo que está ligado a Maya é temporário. Então, a ideia do desapego, tá? Na cultura oriental, usufrua de tudo que você tem, mas não se apegue. Por quê? Porque tudo isso é temporário. Isso é Maya. Tá? Mas
que dentro desse sistema de Maia, dessa consciência Maia, existe uma organização. Senão vira um caos. E essa organização, ela é Matrix. Tá? Só para vocês entenderem. Então, Maia pega também um pouco de Matrix, só que traz uma outra consciência que eu acho que nos liberta mais ainda de Matrix. Matrix diz assim para você, ó, para você ser feliz, tá? Tem ali uma receita de bolo. Você tem que estudar, ter uma boa profissão, falar várias línguas, ganhar um bom dinheiro, e aí você vai encontrar a felicidade. Isso é o quê? Isso é uma ideia. Essa ideia é uma ideia de Matrix. Tá? E é dessa forma que nós fomos programados. Entendeu? Um exemplo. Eu vejo muito aqui as crianças. Aqui tem algumas crianças, e quando eu tenho a oportunidade, né, de estar brincando com elas aqui, eu falo assim, Pedro, Miguel, né, vou dar o exemplo aqui das duas pessoas que tem aqui, o que você vai ser quando crescer? Nossa, cara, eles já sabem o que eles querem ser quando crescer. Né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque eu quero fazer assim, assim, sabe? Ela olha o mundo, sabe? Como assim um paraíso, né? Ela olha para o mundo como uma coisa muito mágica e que todas as possibilidades estão ali de portas abertas. Só que na realidade está, tá? Mas quando ela começa a ir para as escolas, que é um sistema, esse é um sistema que quer gerar a organização, né? Vai matando, vai apagando essa consciência do mundo mágico. Né? E muitas das vezes, aquilo que ele pensou em ser, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um artista, eu quero ser, sei lá, um palhaço de circo, dependendo da cultura que ele está inserido, ele vai começar a ouvir, né, ideias que não favorecem isso. Então, é implantado no inconsciente dele uma outra ideia. Que normalmente é o quê? Essa programação. Né? A gente viveu isso. Eu, na minha época, eu tinha ali meus 20 e poucos anos, a profissão do futuro era informática. Não que não fosse, olha o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas eu escutava muito, não, pô, vai fazer processamento de dados, vai fazer informática, vai ser programador, porque isso é a profissão do futuro. Ok, só que esse não é o meu dharma, isso não é a minha missão. Eu não vim para fazer isso. Tá? Se eu compro essa ideia, eu comprei Matrix. E é nisso que às vezes a gente fica preso. Tá? É uma ideia. E você compra. E aquilo que, de repente, é o teu sonho, que pode estar associado ao seu dharma, ele fica de lado. Então, vamos dizer assim, terapeuticamente, você vai entender que essa pessoa ela jamais vai encontrar uma felicidade interna, não externa. As pessoas buscam a felicidade nas realizações aqui fora. Não. A felicidade dentro de um mundo, vamos dizer assim, mais consciente, é uma felicidade interna. Né? Eu sou feliz pelo que eu estou entregando para o mundo, pela minha mensagem, pela minha existência, e não pelo aquilo que eu tenho. O que eu tenho é o quê? É maia. É passageiro. É temporário. Esse próprio corpo é um veículo. Ele é temporário. Ele tem prazo de validade. Né? Chega uma hora que essa validade vai vencer. Isso é maia. Ele é temporário. É como o meu carro que está ali fora. Tá? O meu carro ele é um veículo. Ele não me pertence. Mas qual é a função dele? Me levar e me trazer. Quando eu sento no veículo, coloco a chave e dou o direcionamento, tá? É a essência divina acoplado, encarnado no veículo, que é esse corpo físico, direcionando o veículo para a realização do seu Dharma. Isso é uma tradução de Maia. Tá? Mas qual é o perigo também nessa história toda que eu vi muito?
né? Algumas culturas, bem, se esse corpo é apenas um veículo, eu não tenho que estar cuidando tanto dele. Aí você vai ter algumas linhas orientais que ele fica ali meditando, ele vai para a caverna, né? Ele vai ter um tipo de alimentação só para manter ali a parte orgânica. Mas se sabe hoje, né, que qualquer mudança de tempo, qualquer coisa que ele come um pouquinho fora, ele pode morrer. Por quê? Ele não tem um sistema, não há uma saúde orgânica. O que é isso? Às vezes, a interpretação de Maia, tá, faz com que a gente faz uma leitura errada. Eu preciso cuidar do meu veículo. Eu preciso ter uma atenção com o meu veículo. Então, olha como é perigoso as interpretações. Quando você não entende o que é Maia, quando você não entende o que é Matrix, pode haver sofrimento, pode haver dor, pode haver escassez, pode haver uma estagnação do ser. Ele não expande, ele não cresce, né? Ele não sai daquele universo que parece que foi posto para ele, ele está preso ali. Porque eu não consigo entender essas leis. Tá? Matrix e Maia. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa dentro disso que eu fui trazendo aqui para vocês? Alguma dúvida? Estou entendendo tudo? Estou entendendo mesmo? Mauricéia, Lourdes, Márcia. Cara, ou eu estou muito bom nisso, ou vocês estão tímidas, né? Então, vamos lá. A gente vai falar mais de Matrix, mas eu só queria dar essa introdução para a gente entender como é que a coisa funciona. Então, vamos partir de um princípio, tá? Que no momento que todos nós estamos aqui encarnados, nessa dimensão humana, não tem como você não interagir com Matrix. Não tem como você não interagir com Maia. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Tá? O que eu tenho que fazer é entender o mecanismo, tá? E vamos dizer assim, utilizar a meu favor. Tá ok? Vou dar um exemplo de... O que é um paradigma? Um paradigma ele é um sistema e uma crença. Tá? Isso tem a ver com Matrix também. Tá? Então, quando você pega as culturas orientais, ela diz o seguinte, interpretação de texto que, na minha visão também, tá? Às vezes eles erram. A prosperidade financeira não dá para caminhar junto com o despertar espiritual. É muito comum a gente ver isso. E quando você pega as histórias, você vê que todos aqueles que foram, né, para uma jornada mais espiritual, eles, então, deixaram de lado toda a parte material. Tá? Será que isso é uma interpretação? Será que é só dessa forma que a gente consegue acessar a nossa consciência divina? Cada um vai ter, né, a sua visão em relação a isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a forma como eu entendo isso. Tá bom? Se desde criança, né, que é o caso da minha filha, ela vem já num berço, no qual a espiritualidade é muito presente, o autoconhecimento, né, a busca do aprimoramento como ser,
ela não vai precisar de passar por esses extremos, de entender que ela só consegue realizar o seu Dharma, a sua missão espiritual de existência, abandonando toda a parte material. Por quê? Porque eu já coloco para ela que não é o que você tem. Qual é a tua relação com as coisas materiais? Um exemplo. Eu tenho aqui um carro que facilita o meu trabalho. Ok? Então, eu vou usufruir desse carro. Mas se não tivesse o carro, bem, eu ia de ônibus, eu iria de Uber, eu iria de bicicleta, eu iria de alguma forma realizar o meu trabalho. Mas se eu tenho o veículo, ele facilita. E posso até levar outros irmãos comigo. Consegue entender o que é o termo paradigma? O que é uma crença? É como você interpreta. Tá? Então, uma das coisas que vocês têm que começar a trabalhar em vocês, olha para si, qual é o setor da minha vida que não está prosperando? Tá? E procure entender a forma como você... Muitas das vezes, o que está funcionando é a interpretação. Isso é um paradigma. Ok? Se minha filha não nasce, não tem um berço, né? Com esse alimento espiritual do autoconhecimento, da autotransformação, ela teria mais dificuldade, tá? Ou ela levaria mais tempo dela entender o caminho dela. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu tive que conhecer o extremo, né? Da parte material, de tudo aquilo que a matéria me dava como conforto, né? E de alguma maneira eu fui muito preso a isso. Né? E quando eu venho para o caminho espiritual, eu tive que dizer não para tudo aquilo ali. Mas era para mim muito real, e aí faz sentido, que se eu não deixasse aquele tipo de comportamento, de mundo, de consciência, eu não teria acessado a minha consciência mais superior. Por quê? Porque quando me apresento o mundo material, me apresentaram ele como a única verdade. Que se eu adquirisse bastante poder em relação ao plano material, eu seria feliz. E chega um momento que eu entendo que a felicidade ela não estava fora. Era algo que tinha que vir de dentro. Eu tinha todas as coisas materiais, mas não me sentia em paz. Havia algo dentro de mim que me incomodava. Eu não conseguia me sentir em paz. Ok? Então, naturalmente, eu comecei a buscar. Que agonia é essa? Que, sabe? Que nada me satisfaz. Quer dizer, eu tenho tudo que a matéria pode me dar, mas, sabe? Algo me agonia, eu não consigo dormir direito, eu estou sempre... Enfim, a alma estava ficando doente. E quando eu vou e encontro, né, aquilo que tocou minha alma, naturalmente, eu dei as costas para tudo aquilo que era de matéria. E deixei de lado. Né? Mas chega um momento que a minha vida me traz de volta a olhar para a matéria. Né? Então, chega um momento que eu me tornei pai de família. Pô, peraí, não dá só para ficar cantando mantra e eu tenho que ter alguma coisa que sustente a minha família. E aí eu tenho que voltar para esse plano material e falar assim, bem, não dá para ficar só na troca, eu tenho que gerar valores. E aí, então, eu começo a fazer todo esse... Entro em Matrix de novo e começo, então, a entender todo o mecanismo. Eu acredito que quando eu fiz isso, eu consegui entender Matrix, tá? E isso me libertou dos extremos,
Eu poderia estar caminhando profundamente dentro de um caminho espiritual, aquela coisa toda, e não realizar muita coisa na matéria, ou eu poderia ficar preso à matéria e não realizar o plano do meu Dharma. E aí, o que acontece? Eu tenho essa experiência de passar por dois processos, né? E sou muito grato de ter conseguido entender o processo. Tá? Resumindo, o plano material é próspero. Ele te dá condições. Se você tem a consciência de utilizar o plano da matéria para um propósito maior, para a realização do seu Dharma, da sua missão, eu entendi que você está dentro da lei, tá, do Dharma. Então, hoje, não existe mais conflito. É o mesmo de eu olhar hoje, um exemplo de Matrix, de eu olhar para a política e entender o jogo. Né? É um grande jogo, para que no final alguém se dê bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês depois me respondam. Um dia a Amanda chegou para mim e falou assim, pai, para que eu possa amadurecer, eu tenho que pensar como vocês pensam, como os adultos pensam, assim, é por aí. Ah, mas tem muita briga, tem muita confusão, eu não sei se eu quero isso. E aí, então, a Alessandra comenta assim, bem, você tem que sair do mundo da imaginação e vir para a realidade. E aí começa o debate, né? Eu cheguei, por exemplo, assim, tá, mas qual é a realidade? Qual é a verdadeira realidade? O que é real? Quando você está sonhando, você está dormindo, você está num sonho, não é real tudo que está acontecendo? Tanto que às vezes você acorda com aquela sensação, né? Ou se foi uma pancada, quem nunca sonhou de estar caindo, e você acorda e consegue sair do sono. Né? Quem nunca sonhou de estar nadando e de repente você acorda fazendo os movimentos como se estivesse nadando. Então, qual é a verdadeira realidade? Esse plano que a gente se encontra agora? Ou quando eu estou dormindo? Se a gente volta... Não, se a gente vai na Índia, não precisa nem voltar muito. Se a gente for na Índia e perguntar para aquele indiano, né, bem devoto dentro da sua cultura, o que é real? É esse plano que nós estamos aqui agora interagindo, é o plano espiritual? Ele, dentro da cultura dele, do conhecimento dele, vai dizer que o real é o plano espiritual. Estamos aqui apenas de passagem, a teoria de Maia. Tudo aqui é impermanente. Tá? Então, tudo aquilo que é impermanente, tudo aquilo que eu não posso trazer comigo, tá? Não é real. Esse é o princípio. Então, tudo aquilo que eu posso perder, que pode ir embora, não é real. Tá? Essa é a visão da cultura oriental. Mas tudo aquilo que pode ir comigo, que não tem como as pessoas tirarem de mim, isso é real. Olhando dentro desse prisma, só tem uma coisa que é real: o meu conhecimento e a minha essência. O resto, tudo mais, essa camisa, esse japamala, tudo que eu tenho aqui, esse corpo, esse veículo, um dia eu vou ter que largar ele. Então, ele também não é real, mas ele é necessário para essa dimensão que nós nos encontramos, que é o mundo manifestado, que é o mundo encarnado. Sem esses veículos aqui,
Eu não teria como estar aqui interagindo com vocês, eu estaria como uma essência. Tá? É como a roupa. Esfriou, essa estrutura vai sentir frio, a parte orgânica vai sentir frio. Eu preciso colocar um agasalho. Para aquecer. Para que eu vou ficar ali, sabe, tentando entrar em meditação para me aquecer se eu tenho um agasalho? Se está muito calor, eu vou diminuir a quantidade de roupa. E isso é real para essa dimensão. Eu sinto fome, eu tenho que me alimentar. Eu sinto sono, eu tenho que dormir. Então, a ideia de Matrix é que você entenda esses mecanismos, essas leis, mas não fique preso a ela. O que é estar preso? Ah, eu tenho prazer de comer. Se eu não comer aquilo ali, meu dia fica mal. Ah, eu tenho prazer de... Sei lá, qualquer outro prazer. Ah, eu só me sinto bem se eu estiver ali acompanhando o modelo da beleza que hoje se coloca. Né? Eu só vou estar feliz se eu conseguir ir lá fazer uma cirurgia para tirar esse traço que está aqui, que está me incomodando. Isso é prisão. Se você faz uma cirurgia porque houve um acidente e você tem que reconstruir, é uma coisa. Agora, faz porque uma questão de ego, porque é um modelo da mulher bonita. Se eu vou à academia para fazer um treinamento para ter mais saúde, é uma coisa. Agora, se eu vou à academia para ficar bonito, saradão, para chamar atenção, isso é o quê? Isso é maia, isso é ilusório. É nisso, e é isso que eu quero que vocês tenham essa consciência. Tá? Quando você for fazer alguma coisa, está consciente. Para quê e por quê? Quando eu faço mecanicamente, eu estou preso em matriz. Mas quando eu estou consciente, eu já não estou preso em matriz. Existe um propósito, existe um porquê. E isso melhora tanto a nossa qualidade de vida que vocês não têm noção. Né? Na psicologia, a gente fala o seguinte, né? Sabe aquela pessoa que é muito preocupada, que a casa tem que estar toda arrumadinha, aquela coisa toda? Isso começa com uma pequena preocupação e pode se tornar uma neurose. Chega um momento que a casa está consumindo você, e não você utilizando a casa. Porque qualquer coisa fora do lugar, tu já... Deu para entender? O que é você estar preso na matéria? É nesse sentido. Qualquer coisa... Estou dando um exemplo da casa, né? Incomoda, tá? Não, vamos manter direitinho, vamos, mas não ficar preso, ficar triste ou ficar mal porque aquilo ficou forte. Isso começa a virar uma neura. Isso já é um desequilíbrio. A casa está começando a te possuir. Teve um palestrante que disse, né, que uma casa muito arrumada, né, é uma casa sem vida. Aí, quando a minha casa está muito bagunçada, eu falo, tem que tirar um pouco dessa vida aqui. Tem muita vida pulando. Aí a gente entra o quê? No caos. Né? A gente entra no caos. Olha a organização. Vamos organizar. Mas também você não vai ficar preso, né? Medindo se o jarro está no meio, se não está, aquela coisa toda, se o pano, né? Se a toalha está virada com um lado, o que é o avesso, o desavesso da toalha, se o pano de chão está pelo avesso. Cara, tu vai pirar desse jeito, daqui a pouco tu enlouquece, porque isso vai te consumir. Isso é estar preso na matriz. Isso é estar inconsciente. Tá? Sim, vamos organizar. Tá, não, está organizado, está legal. Agora sobra tempo para fazer outra coisa. Deixa eu ver meu tempo aqui. Ah, vai fechar. Então, olha só, vai fechar. Quando a gente voltar, eu quero ouvir de vocês a teoria do que é realidade para vocês e o que não é. Tá bom? Então, assim que a sala voltar, a gente... É só clicar aí para a gente retornar. Tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho.
Estou conseguindo